Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a parábola do bom samaritano. E o nosso texto bíblico está lá em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 até o versículo 37, tá bom? Vamos começar? O nosso versículo principal de hoje é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está lá em Lucas 10, versículo 27, parte B. E para começar, nós vamos falar de um homem que viveu no tempo de Jesus. E um dia ele lhe fez a seguinte pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para aquele homem se ele sabia o que estava escrito sobre este assunto na Bíblia. E ele respondeu direitinho de acordo com Lucas 10, versículo 28. E Jesus, mais do que depressa, disse: Faça o que já sabe na prática e viverás. Jesus quis deixar bem claro para aquele homem que não importa saber, o que importa é fazer o que se sabe. E aí, Jesus contou a seguinte história: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Passou por um caminho muito perigoso, onde ladrões roubavam as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Não só roubaram este homem, como bateram muito nele, deixando-o muito ferido e quase morto. Foi quando passaram por ali 3 homens. O primeiro era um sacerdote, um homem que conhecia a palavra de Deus, muito importante no templo. E vendo o homem ferido, passou bem longe e nem olhou para trás e não prestou nenhuma ajuda. Em seguida, passou um levita, um homem que trabalhava no templo, que ajudava o sacerdote e conhecia muito a palavra de Deus. E ele fez a mesma coisa. Olhou ali aquele homem ferido e passou bem longe e também não prestou nenhuma ajuda. Foi embora e nem olhou para trás. Em seguida, passou por ali um samaritano. Ele era um homem desprezado pelos sacerdotes e levitas por ser de outra religião. Ao ver o homem ferido, prestou-lhe os primeiros socorros, colocou-o em cima do seu animal e levou-o para uma hospedaria. E deixou o dinheiro para pagar todos os gastos que ele tivesse durante aquele tempo que estivesse ali. Jesus termina a sua história fazendo a seguinte pergunta: quem dos 3 homens foi o homem próximo do homem ferido? E o homem que conhecia bem as Escrituras respondeu que seria o terceiro homem. E Jesus lhe disse: Vai e faz de igual modo. Portanto, não adianta conhecer a Bíblia teoricamente. O que importa para Deus é praticar o que já sabemos. Agora, vamos trazer essa palavra para o nosso dia a dia. Eu trouxe aqui 3 reflexões para a gente fazer. A primeira diz assim: às vezes nos sentimos como aqueles homens, mais importantes do que nossos amigos, porque conhecemos a palavra de Deus mais do que eles. E aí, quantas vezes a gente tem esse sentimento? Será que é sempre? Será que é às vezes? Será que é nunca? Na letra B, a gente tem uma pergunta que diz assim: Você tem colocado em prática tudo aquilo que já aprendeu na Bíblia? Quantas vezes você tem colocado em prática tudo aquilo que você já sabe? Será que é sempre? Será que é às vezes? Será que nunca? E a letra C, com relação a essa passagem bíblica: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos colocado em prática esse mandamento de Deus? Será que sempre a gente ama o próximo como a nós mesmos? Será que é só às vezes ou será que é nunca? Com essa reflexão, a gente aprende 3 coisas muito importantes: que nós não somos melhores que os nossos amigos, que nós devemos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido e que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. A gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de ser bem cuidado, a gente gosta de receber atenção, a gente gosta de receber ajuda, e essa tem que ser a nossa vontade em relação ao próximo, né?
não importa se é o nosso amigo que a gente brinca próximo à nossa casa, se é com o nosso vizinho, se é com os nossos colegas da escola, se é com os nossos colegas da igreja, o nosso sentimento tem que ser sempre o mesmo, de que nós somos iguais e de que nós devemos amar o outro, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Quando a gente trata o outro dessa forma, trata o outro bem, né? Nós estamos colocando em prática aquilo que nós temos aprendido sobre o amor, sobre o cuidado, e aonde a gente aprende tudo isso? Na palavra do Senhor. Então, que o nosso coração esteja sempre disposto a ajudar, a amar e a cuidar, assim como nós gostaríamos de ser amados e cuidados, tá bom? Então, agora vamos orar, né, para que Deus faça a obra dele no nosso coração. E eu coloquei aqui alguns pedidos para a gente lembrar também de agradecer pelo cuidado de Deus com a nossa família e com a nossa saúde, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, agir conforme o que temos aprendido na palavra do Senhor e também orar pelos enfermos e pelas famílias que estão sem alimento, estão sem trabalho, né? Que a gente possa lembrar de orar por essas pessoas. Então vamos fechar o olho, vamos orar nesse momento? Querido Deus, nós te louvamos agradecidos pelo teu amor, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua palavra, Pai, que tem nos ensinado a cada dia a agir conforme a tua vontade, a amar o nosso próximo, a ser um instrumento do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha guardar a nossa casa, a nossa família. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada um dos nossos familiares, por cada vida, ó Pai, pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te louvamos pela oportunidade de aprender mais do Senhor e colocamos na tua presença cada enfermo, ó Deus, cada família que tem passado por dificuldades, pelas famílias que estão sem trabalho, pelas famílias que estão sem alimento, ó Deus, que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, ó Deus, dê saúde para cada um de nós, cuide, ó Deus, dos nossos familiares e nos guarde, ó Pai, como o Senhor tem feito. Nós te louvamos, agradecidos pelo teu amor e pelo teu cuidado. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E para finalizar, eu trouxe hoje um caça-palavras. E aí vocês vão pausar a tela ou no celular ou na televisão e vão procurar as palavras que eu deixei descrita abaixo do caça-palavras. Para vocês não ficarem perdidos, eu deixei as palavrinhas aqui, ó. Escrituras, hospedaria, Jericó, Jesus, levita, mestre, sacerdote e samaritano. Todas as palavras que nós falamos durante todo o vídeo. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês achem aí todas as palavras. E se vocês quiserem imprimir esse caça-palavras, é só me mandar uma mensagem que eu envio para vocês, tá bom? Um beijo para vocês e uma boa semana. Até a próxima aula.